Escute com a alma, meu amado escolhido, e pare tudo o que estiver fazendo agora, porque o próprio céu acabou de decretar uma pausa no universo só para falar com você. O ruído incessante do mundo pode até continuar zumbindo lá fora, mas algo de magnitude divina está atravessando a atmosfera neste exato milésimo de segundo. O Espírito Santo não atraiu a sua atenção para este vídeo por um golpe de sorte ou um capricho do destino. O que você está vivenciando é um alinhamento profético, uma colisão entre a eternidade e o seu tempo presente. Você não está ouvindo estas palavras por acaso, pois o céu agendou este encontro para entregar um decreto que vai mudar o curso da sua história. Este domingo não é apenas mais um dia no calendário. Ele carrega um peso espiritual diferente, uma fragrância de ruptura e o som metálico de cadeados sendo arrebentados no invisível. Você passou tempo demais esperando, clamando em madrugadas silenciosas e suportando estações de um deserto que parecia não ter fim. Mas eu venho te dizer, o céu se moveu. O seu nome foi citado no conselho divino e a ordem de soltura foi assinada. O seu grande domingo de libertação chegou. Olhe para trás e veja o quanto você caminhou, as montanhas que escalou com os pés sangrando e as noites em que ninguém viu as suas lágrimas, exceto aquele que te guarda. Você manteve a brasa da fé acesa, mesmo quando o vendaval tentou apagá-la, e o paraíso tomou nota de cada segundo da sua resistência. Os anjos registraram cada ato de confiança silenciosa, e o tempo da recompensa transbordante finalmente bateu à sua porta. A palavra eterna nos garante que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria nasce com o romper da alva, e o seu amanhecer é agora. O sol da restauração está brilhando sobre a sua casa, sobre os seus projetos e sobre o seu coração cansado. Aquilo que foi retido injustamente está encontrando o caminho de volta para as suas mãos. A paz que havia sido roubada está sendo restituída em dobro. Aquela porta que parecia de ferro e se recusava a abrir, agora gira suavemente sobre os eixos, não porque você usou a força humana, mas porque a chave mestra do céu a destravou. Sente essa quietude estranha ao seu redor? Isso não é vazio. É a presença da ordem divina se estabelecendo no caos. O mesmo espírito que pairava sobre o abismo no princípio está pairando sobre a sua situação hoje, transformando cinzas em beleza e confusão em clareza absoluta. Deus está dizendo para você, chega de esperar na fila da dor, dê o passo para dentro do banquete que eu preparei. Você não está entrando em uma maré de sorte, você está entrando no cumprimento de uma profecia. O que você carregou apenas como uma esperança abstrata vai se tornar matéria visível diante dos seus olhos. O tempo de Deus nunca se atrasa. Ele é cirúrgico, milimétrico, e este domingo foi marcado com sangue e glória para a sua soltura. Você foi refinado pelo fogo, lapidado pelas tempestades e purificado através de dores que ninguém conhece. As batalhas que você travou no seu quarto, em segredo, estão se tornando testemunhos públicos que vão deixar o mundo sem palavras. O Senhor viu cada noite de insônia, e Ele não é injusto para esquecer o trabalho da sua fé. Levante a cabeça, escolhido. A atmosfera está mudando por sua causa. O que estava fechado, agora está escancarado. O que estava amarrado por correntes espirituais, agora está livre. Seus passos estão sendo ordenados, e o favor divino está te envolvendo como um manto de autoridade. Você não está mais esperando por um milagre, você está caminhando por dentro de um. Agora, deixe o seu coração concordar com o que o céu já decidiu. Se puder, sussurre agora mesmo. Este é o meu domingo de destravamento. No momento em que você abre a boca, a dimensão espiritual se alinha. Anjos entram em operação e portas respondem ao comando. O que antes resistia, agora te dá as boas-vindas, porque o decreto já saiu do trono. Se esta palavra está queimando no seu peito, não a deixe passar em silêncio. Mostre ao céu que você concorda com o que está sendo dito. Curta, compartilhe e se inscreva, para que essa mesma unção alcance outras almas sedentas. Torne-se um canal desse fluxo divino. Como um ato de fé profética, escreva o número 777 nos comentários. Esse é o símbolo da perfeição e da conclusão de Deus na sua vida. É o seu sinal para o alto de que você está pronto, que você recebe e que você crê. Este é o seu grande dia, escolhido. O céu destravou o seu milagre e as evidências começam agora mesmo. O selo foi quebrado. O que estava trancado a 7 chaves, escondido atrás de barreiras espirituais e resistências ocultas,
acaba de ser liberado. Talvez você não tenha ouvido o estrondo no mundo físico, mas no espírito houve um estalo que ecoou por toda a eternidade. Os cofres do céu se abriram, e tudo o que parecia estagnado entrou em aceleração. Por muito tempo você sentiu o peso da espera e se perguntou se o seu sacrifício tinha sido em vão. Mas o céu nunca esquece. Os atrasos não foram negações, foram preparações estratégicas. Deus estava alinhando pessoas, lugares e momentos para que, quando a bênção chegasse, ninguém, nem mesmo o inimigo, pudesse reivindicar o mérito. Existem momentos na história em que o tempo de Deus colide com a fé humana, e é aí que os milagres saltam para a realidade. Este é um desses momentos. Cada trava espiritual que mantinha a sua herança cativa foi estilhaçada. Essas ondas de paz e expectativa que você tem sentido no peito são as confirmações de que o destravamento já aconteceu. Você pode ainda não ver o quadro completo, mas o som da vitória já foi emitido. Os anjos que aguardavam a permissão divina receberam a ordem de ataque. Rompimentos estão sendo entregues agora. Toda a resistência invisível que se levantou entre você e a promessa está caindo por terra. A lógica da terra não se aplica aqui. Você chorou por anos achando que nada mudava, mas Deus estava construindo profundidade atrás do véu. Cada oração sem resposta aparente te aproximou do coração do Pai. Você estava sendo moldado, não parado. Agora que o selo foi rompido, nada pode voltar ao que era antes. Você entrou em uma nova dimensão espiritual, onde o que te perseguia agora reconhece a sua autoridade. Você carrega a marca do favor. O que te empurrava para trás agora abrirá caminho para você passar, porque o decreto do céu é irrevogável. Como diz o texto sagrado, o que ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém abre. Essa é a essência do seu destravamento. Nenhuma limitação humana, ataque espiritual ou fraqueza pessoal pode reverter o que foi solto hoje. A criação inteira precisa obedecer a essa ordem. Olhe atentamente para os detalhes da sua vida nos próximos dias. Os pequenos turnos, as oportunidades que ressurgem, os favores inesperados e as conexões divinas são os sinais do selo quebrado. Podem parecer coincidências, mas é a graça extraordinária operando. Não tenha medo do que é novo. O caminho desconhecido pode assustar, mas é lá que os milagres habitam. É no espaço além do seu conforto que a fé vira guia e a confiança vira alicerce. O céu não está apenas devolvendo o que você perdeu. Ele está multiplicando. O selo não liberou apenas uma bênção, liberou um transbordamento. Respire fundo, amado. É assim que se sente uma oração respondida. É algo constante, santo e inabalável. Você está pisando no seu cumprimento. Além disso, é preciso que você entenda algo crucial neste exato momento. Nada do que você enfrentou foi fruto do acaso ou de uma sorte desafortunada. Aqueles períodos de isolamento profundo, os ataques gratuitos e a sensação de ser um estrangeiro no próprio meio não eram apenas dificuldades comuns, mas sim distrações coordenadas pelo inimigo para cegar você em relação ao seu propósito majestoso. Você já parou para se perguntar por que a batalha foi tão intensa justamente contra você? O adversário não gasta munição com quem não oferece ameaça. Ele lutou ferozmente porque reconheceu a marca da escolha divina em sua alma antes mesmo que você a percebesse. Existem forças invisíveis que estremecem quando você pronuncia o nome de Deus, e cada oração sussurrada em meio ao choro perfurou muralhas espirituais que pareciam intransponíveis. Cada gesto de bondade que você ofereceu quando o mundo lhe dava as costas, cada decisão de perdoar em vez de revidar, foram, na verdade, armas de luz forjadas no fogo da sua aflição. Mas não para por aí. Enquanto você sentia que estava desmoronando, a verdade é que você estava rompendo barreiras. O Espírito Santo ecoa através das palavras do profeta Jeremias. Eu sei os planos que tenho para vocês, planos de prosperidade e não de mal, para dar a vocês esperança e um futuro. Essa é a realidade que o inferno tentou enterrar sob camadas de desânimo. As guerras que você travou não foram projetadas para destruir sua essência, mas para revelar o quão indestrutível você se tornou em Deus. O céu agora está desmascarando o verdadeiro oponente. Não são as faces das pessoas que te feriram, mas as forças espirituais que operavam por trás delas. A decepção, a rejeição e os atrasos constantes foram apenas sombras projetadas por um conflito muito mais profundo. Mas saiba que o veredito de vitória já foi assinado em seu favor.
Continuando nossa jornada, compreenda que tinha que ser você, pois você carrega algo radiante e ancestral que perturba a quietude das trevas. Cada vez que você escolheu a fé em vez do pavor, o céu sorriu. Cada vez que você se recusou a entregar os pontos, os exércitos celestiais tomaram nota do seu nome. Você não está apenas sobrevivendo, você está cumprindo profecias através da sua resistência inabalável. Agora, o véu está sendo removido para que sua visão se torne nítida. Os ataques foram direcionados, sim, mas a sua proteção foi milimetricamente planejada. Cada flecha lançada contra o seu destino encontrou um escudo que jamais falha, a mão invisível do Criador. Mesmo quando você se sentia desfalecer, a graça estava lutando as suas batalhas. Você nunca esteve sozinho nessa arena. O capitão das hostes celestiais sempre esteve ao seu lado, e no momento em que você absorve essa verdade, o medo se estilhaça. A autoridade que agora repousa sobre você é fruto de um espírito transformado em aço através da provação. Você caminha de forma diferente hoje, não mais com a hesitação da dúvida, mas com o peso da autoridade divina. O céu te convida a responder agora com reconhecimento e não com preocupação. A guerra foi real, mas ela está terminando com a sua exaltação. Você pisa em solo sagrado, onde o que foi quebrado é reconstruído e os feridos se levantam como generais. Como um ato profético de concordância com essa nova estação, eu te convido a declarar agora nos comentários: eu me levanto. Essas 3 palavras são mais que um texto, são um estandarte espiritual, uma proclamação de que você não aceita mais viver sob o peso de opressões invisíveis. Ao escrever, você alinha sua frequência com o decreto do alvo. Suas lágrimas jamais foram desperdiçadas, escolhido. Cada gota que caiu no silêncio do seu quarto carregava o peso de uma intercessão que as palavras humanas não poderiam articular. O céu as colheu e as armazenou em odres sagrados. O que você interpretou como fraqueza, Deus interpretou como adoração pura. Suas lágrimas foram chaves moldadas pela tristeza, mas finalizadas pela fé, abrindo portas que você nem sabia que estavam trancadas. Há um mistério santo na forma como o reino opera. Quando você pensou que estava quebrando, na verdade, estava construindo uma ponte entre a sua dor e a promessa. Aquelas noites silenciosas foram encontros secretos entre o seu coração e o coração do Pai. Você achou que ninguém via, mas anjos foram enviados ao som do seu soluço. O aroma da sua entrega em meio à dor é sagrado para Deus e o move profundamente. Entenda que suas lágrimas estiveram trabalhando enquanto você tentava descansar. No ponto mais baixo da sua vida, ocorreu a ativação do seu próximo nível de glória. Como Jesus declarou no Sermão da Montanha: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Esse consolo não é apenas um alívio passageiro, é restauração total. O céu não apenas enxuga o seu rosto, ele redime o motivo do seu choro. Ele transmuta a angústia em sabedoria e o luto em graça. Em breve, você perceberá que cada fim aparente era apenas um começo divinamente disfarçado. O milagre não é apenas a mudança da sua situação externa, mas a metamorfose que ocorreu dentro de você. Você se tornou o próprio milagre, a prova viva de que a graça sustenta o que a dor tentou aniquilar. Onde você chorou, ali você governará. O que antes te levava de joelhos ao chão em angústia, um dia te levará de joelhos em gratidão absoluta. O céu lembra de cada detalhe. Os cofres da eternidade estão repletos com o som da sua perseverança e a fragrância da sua fé que se recusou a morrer. Suas lágrimas não caíram no esquecimento. Elas caíram nas mãos daquele que faz todas as coisas novas. Descanse agora, pois a paz te encontrou. A atmosfera ao seu redor mudou novamente. Você consegue sentir? Os exércitos celestiais não estão mais em posição de espera. Eles estão em movimento de avanço. O que estava pendente agora está ativo. O trono emitiu uma ordem direta a respeito do seu nome. Suas petições não foram apenas ouvidas, elas foram carimbadas com o selo do cumprimento. Anjos descem agora com os rolos da manifestação, organizando encontros divinos, movendo o coração de pessoas influentes e alinhando circunstâncias para que o que é seu por direito chegue às suas mãos. A engrenagem espiritual do reino está girando furiosamente em seu favor. Muitas vezes você achou que suas súplicas eram pequenas demais para serem notadas, mas elas ecoaram como trovões nas cortes celestiais. Além disso, é fundamental que você compreenda que os seus sussurros de fé
nunca ficaram presos ao teto do seu quarto. Para o reino do Espírito, não existe distância. E cada oração que você ofereceu em meio à dor não foi apenas um desabafo, mas um comando que o céu se apressou em obedecer. Os exércitos da luz não respondem ao status social, ao barulho das multidões ou à aparência de santidade. Eles respondem à sinceridade do coração. E a sua sinceridade, meu querido, abalou reinos que os seus olhos ainda não podem ver. Você se lembra do que o Senhor declarou de forma estrondosa no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 14? O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. É exatamente isso que está acontecendo agora. Enquanto você busca a paz, o céu está em plena ofensiva por você. Aquela batalha que você já não tem mais forças para travar, aquela que drena suas energias só de pensar, está sendo finalizada por mãos divinas. Os anjos designados para a sua vida não estão parados. Eles são estrategistas de elite. Eles estão se movendo à sua frente neste exato momento, endireitando caminhos tortuosos e removendo obstáculos que você nem sequer sabia que existiam. Haverá momentos em que o céu lutará de forma barulhenta, através de milagres que deixarão todos atônitos. Mas haverá também momentos, como este agora, em que o céu luta em silêncio, rearranjando detalhes de forma tão sutil que os desavisados chamariam de coincidência. No entanto, para os escolhidos, não existem coincidências. Existe apenas orquestração divina. Esta mensagem que chega até você agora é parte desse arranjo. Isso não é entretenimento. É um encontro marcado. É a forma do céu dizer: estamos trabalhando. Continue de pé. Não confunda silêncio com ausência e jamais deixe que o cansaço roube a sua confiança. Mesmo quando você não sente absolutamente nada, algo sagrado está se desenrolando nos bastidores da sua existência. Cada ato de obediência, cada vez que você escolheu o perdão em vez da amargura, cada momento em que decidiu adorar em vez de se preocupar, tudo isso foram gritos de guerra no reino espiritual. Você nunca lutou sozinho. Você faz parte de uma parceria divina, um guerreiro do alto em forma humana. E agora, a instrução é clara: aquiete-se. Os anjos estão ocupando o espaço que antes era preenchido pelas suas lágrimas. Eles trazem consigo os pergaminhos das orações respondidas. Prepare-se, pois em breve você verá as evidências físicas de que o reino se moveu. Uma porta se abrirá do nada. Uma pessoa do passado reaparecerá com um novo propósito. Um atraso que parecia eterno chegará ao fim subitamente. Isso não é sorte, é uma ordem direta do trono. Deixe que essa verdade penetre nas camadas mais profundas do seu espírito. Deixe que a gratidão suba como incenso suave. Você está sendo defendido pela autoridade máxima de toda a existência. A vitória é garantida, não por causa da sua força física, mas por causa de uma aliança eterna. Se esta palavra mexeu com algo dentro de você, transforme esse sentimento em uma oferta de fé. Curta, compartilhe e se inscreva não por rotina, mas como um gesto simples e sincero de concordância com o que Deus está fazendo. Você não está apenas apoiando um canal, você está estendendo o alcance do céu na terra. Cada compartilhamento é uma nova porta onde a luz pode entrar. Cada inscrição é um soldado a mais que desperta. Você se torna parte da transmissão divina, espalhando esperança em espaços digitais que tanto precisam. Permaneça firme, amado. Os anjos já levantaram voo, a maré da batalha virou e a sua vitória já ecoa pela eternidade. Há momentos em que o céu não apenas sussurra, mas confirma com sinais precisos, alinhados e radiantes demais para serem ignorados. Este é um desses momentos. Você entrou em um ciclo divino de confirmação, onde cada mensagem e cada súbita paz no seu espírito dizem: sim, é você. Sim, chegou a hora. Você notou pequenas coisas ultimamente. Números que se repetem, encorajamentos inesperados, portas que você achava que estavam lacradas começando a ceder. Isso não é aleatório. São as assinaturas da mão de Deus. O céu fala através de padrões, e os padrões que cercam a sua vida agora estão codificados com propósito. É isso que acontece quando o alinhamento começa. O mundo natural passa a espelhar o que já foi liberado no espiritual. Aquela espera que parecia infinita começa a fazer sentido, e aquela dor latente se transforma em consciência. Nada do que você viveu foi desperdiçado. Como diz Provérbios 16:9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. Você achava que estava vagando sem rumo, mas estava sendo conduzido por um mapa escrito com tinta invisível,
que só se revela através da fé. Cada passo em obediência ilumina uma nova parte desse mapa. O céu nunca mostra o caminho inteiro de uma vez, porque a confiança precisa crescer degrau por degrau. Hoje, a confusão que nublava a sua mente está se dissipando. A clareza está raiando como a luz da manhã. A promessa não mudou. Foi você quem cresceu o suficiente para enxergá-la com nitidez. Não persiga os sinais, mas reconheça quem os envia. Cada confirmação é um convite para chegar mais perto, para ouvir mais fundo, para se mover com uma confiança inabalável. Você está entrando no reino onde a obediência ativa o transbordamento. Você não precisa mais forçar o que foi feito para ser seu. As bênçãos reconhecerão você porque o céu carimbou o seu nome nelas. O tempo de Deus trabalhará com tanta precisão que silenciará todas as suas dúvidas. As conversas vão se alinhar, as oportunidades vão ressurgir e o seu espírito dirá: é agora, você não está atrasado. O céu retardou certas coisas não para te punir, mas para proteger a pureza da sua promessa. Se o milagre tivesse chegado antes, talvez tivesse encontrado uma versão sua que ainda não estava pronta. Mas agora, você está refinado, consciente e preparado. Como um ato profético de alinhamento, escreva o número 8,88 nos comentários abaixo. Esse número representa novos começos, ressurreição e abundância divina. Ao fazer isso, você não está cumprindo um ritual, mas ecoando a declaração do céu de que o seu ciclo de confirmação começou. É a sua concordância com o ritmo da graça. Você está parado agora naquele espaço estreito e trêmulo entre o atraso e o destino. O ar parece diferente aqui, carregado de propósito e silêncio reverente. Você atravessou longas noites de incerteza, protegendo promessas como chamas frágeis. Mas aqui está você, na beira do cumprimento. Um passo à frente e o que era invisível se tornará inegável. Este lugar onde você pisa é santo. Não é mais a sala de espera, mas ainda não é a sala do trono. É o limiar onde a obediência decide tudo. O destino está inclinado em sua direção. Cada movimento a partir de agora é sagrado, pois você está no momento onde a hesitação morre e a manifestação começa. Lembre-se, a pressão que você sente agora é a prova de que a promessa está próxima. A resistência das trevas é mais forte logo antes do milagre romper. Não recue, a vitória já foi assinada. Além disso, as promessas contidas em Deuteronômio 31:8 ressoam agora com uma clareza avassaladora. O próprio Senhor é quem vai à sua frente. Ele não apenas caminha ao seu lado, mas já está lá adiante, desbravando o terreno, ajustando cada detalhe minucioso e abrandando corações que antes eram como pedras diante de você. Essas palavras não servem apenas para afagar a alma. Elas são a sua confirmação definitiva. Você não está tateando no escuro em direção a uma incerteza absoluta, mas avançando para um lugar que já foi meticulosamente preparado para a sua chegada. Escolhido, entenda que o destino raramente se manifesta em um estrondo repentino. Ele se revela na quietude da constância. Cada pequeno sim que você pronunciou, cada momento em que escolheu a confiança em vez do pânico, tudo isso construiu a ponte que agora te sustenta sobre o abismo, ligando o seu agora à glória que está por vir. Você tem caminhado nessa direção a vida inteira, mesmo naquelas fases em que se sentia perdido. Agora, o véu que separa as suas orações da realidade palpável está tão fino quanto uma folha de papel. Um único ato de obediência radical, uma palavra carregada de fé autêntica ou um passo de coragem podem fazer com que toda a atmosfera espiritual ao seu redor se transforme instantaneamente. O peso espiritual do seu propósito não responde à paralisia do medo, mas ao movimento da sua determinação. Quando você se move, o céu se move em resposta. Talvez ainda exista um resto de hesitação, aquele sussurro antigo perguntando: e se eu falhar de novo? Mas ouça bem, o fracasso perdeu a autoridade sobre a sua história. Cada queda anterior não foi uma tragédia, mas um treinamento intensivo que nenhuma escola poderia oferecer. Você aprendeu a distinguir o tempo de Deus e a ouvir a voz suave do Espírito em meio ao barulho ensurdecedor. Agora você é perigoso para as trevas porque caminha em plena consciência. E aqui, neste solo sagrado da transição, o que se pede de você não é perfeição técnica, mas rendição total. O destino não é sobre acertar sempre, mas sobre dizer sim quando isso custa tudo o que você tem. A bênção que você tanto persegue não é fruto do sucesso humano, mas da entrega divina.
você está muito mais perto do que imagina. A linha que separa o quase do cheguei é invisível aos olhos naturais. E é justamente ali que muitos desistem. Não seja um deles. Você esperou demais, sofreu demais e cresceu profundamente demais para recuar agora. Respire fundo, escolhido. O próprio ar que você inspira já traz a fragrância das respostas que estão chegando. Você não está estagnado. Está a poucos segundos de pisar no território que o céu já decretou como seu. Mantenha-se firme e avance com a audácia de quem sabe quem o enviou, pois é exatamente nesse intervalo entre a espera e o cumprimento que os milagres ganham vida. Aquele fogo que antes te causava pavor hoje se tornou o seu maior aliado. O que você interpretou como punição divina era, na verdade, um processo de refinamento cirúrgico. O céu nunca tentou te destruir, ele estava apenas te purificando. As provações que incendiaram a sua paz e testaram os limites da sua paciência nunca tiveram permissão para te consumir por completo, mas apenas para queimar o que não poderia te acompanhar na próxima estação. Cada cicatriz de traição, perda ou silêncio prolongado foi desenhada pelas mãos desse fogo purificador. O fogo revela o que é genuíno, ele consome o que é superficial, expõe o que está oculto e tempera o que é eterno. Quando o ouro é lançado na fornalha, ele não perde o valor. Ele brilha com uma intensidade nova, porque as impurezas já não conseguem mais aderir a ele. Foi isso que aconteceu com você, no secreto do seu sofrimento. O céu forjou em você um espírito inquebrável. Você pediu força e Deus te deu pressão. Pediu sabedoria e Ele te deu o tempo de espera. Desejou uma fé inabalável e Ele te enviou tempestades. Aos olhos do mundo, parecia dor, mas para o reino era preparação. O céu não estava retendo a promessa, estava moldando o vaso que teria estrutura para carregá-la, como nos lembra o apóstolo em 2 Coríntios 4:17. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória que ultrapassa qualquer medida. Esse é o mistério do refinamento. A sua aflição não trabalha contra você, ela trabalha para você. Cada prova é uma transação espiritual, onde você entrega o seu conforto e recebe resistência. Abre mão do controle e ganha sabedoria. Perde o que é temporário e o céu substitui pelo que é eterno. Escolhido, lembre-se das noites em que você achou que não veria o amanhecer. Você sobreviveu. Lembre-se do peso que parecia esmagador. Você o carregou até que ele se transformasse em músculo espiritual. O fogo que você achou que te deixaria em cinzas, na verdade, te deixou em armadura. Você não quebra mais nos lugares onde costumava quebrar. Não teme mais o que antes te paralisava. Você expandiu além de quem era, e essa expansão veio através da fornalha. O fogo é a assinatura de confiança de Deus sobre a sua vida. Ele só refina aquilo que pretende revelar ao mundo. Se a intensidade aumentou, é porque o céu vê grandeza em você. Quanto maior o chamado, mais alta é a temperatura do processo. Você não foi punido, foi promovido através da purificação. É por isso que certas pessoas não puderam permanecer ao seu lado. O calor expôs motivações, revelou verdades e separou o que era do seu passado daquilo que pertence ao seu futuro. Você não as perdeu, você apenas cresceu mais do que elas podiam suportar. O fogo não veio para destruir relacionamentos, mas para defini-los, e através de tudo isso, algo belo nasceu. Suas orações ficaram mais afiadas, sua adoração ficou mais profunda, e seu coração ficou mais maleável nas mãos do Pai. Você aprendeu a enxergar propósito na dor e a presença de Deus no meio do caos. Agora, quando as chamas aparecerem de novo, você não fugirá. Você as reconhecerá como algo santo, pois sabe que elas não trazem destruição, mas transformação. O que sobrevive ao fogo não pode ser tirado por nada neste mundo. Portanto, permaneça firme no seu refinamento. Que o brilho da sua perseverança ilumine o seu caminho. A dor que um dia te quebrou é hoje a prova de que você foi escolhido, testado e aprovado. O céu confia em você para lidar com o calor, porque você aprendeu a carregar a luz. Há agora uma mudança perceptível na sua voz. Aquilo que antes tremia de incerteza, agora ressoa com autoridade espiritual. As mesmas palavras que antes pareciam desprovidas de força agora carregam o peso das decisões celestiais. Você não fala mais como alguém que implora por migalhas. Você fala como alguém que ordena a luz em meio às trevas. A transformação interior alterou a frequência do seu espírito.
e o mundo espiritual reconhece esse novo som. Em outras épocas, suas orações pareciam sussurros perdidos no vento, mas o que você não via era que o céu estava treinando a sua língua no silêncio. Cada oração que parecia sem resposta, cada noite de angústia e cada grito ignorado estavam, na verdade, esculpindo as suas palavras para transformá-las em armas de guerra. A espera não foi castigo, foi o laboratório do poder. Agora, quando você fala, o invisível presta atenção. Quando você declara paz, as tormentas começam a se acalmar. Quando você libera perdão, correntes se despedaçam na vida de outros. Você carrega essa autoridade porque as suas palavras foram passadas pelo fogo. O céu te deu a procuração para falar em nome do rei. David compreendeu isso ao pedir no Salmo 141:3 para que o Senhor pusesse uma guarda em sua boca, pois ele sabia que as palavras são portais. A boca de um escolhido não é comum, ela desenha a realidade ao redor. Foi por isso que o inimigo tentou te calar com vergonha, medo e exaustão. Ele teme a sua voz mais do que a sua força física, porque a força pode cansar, mas a palavra dita em fé cria mundos novos. Você não foi feito para ser apenas mais um eco do barulho deste mundo, mas a voz que anuncia o que o céu já estabeleceu. Além disso, você precisa compreender que não nasceu apenas para existir, mas para liberar decretos do alto sobre a terra. É exatamente por isso que, muitas vezes, brota no seu peito uma urgência quase elétrica de profetizar vida, mesmo quando tudo ao seu redor exala estagnação e morte. Percebe como isso não vem da sua mente, mas é o seu espírito reagindo ao comando imediato do céu. Você sente a injustiça arder e não consegue se calar. Você enxerga o desespero alheio e sente o dever sagrado de declarar a luz. Você é uma voz no deserto, aplainando caminhos não através de discussões intelectuais, mas pelo peso da autoridade espiritual que carrega. Quando essa ficha finalmente cair, você parará de desperdiçar palavras. O escolhido que amadurece não fala mais baseado em emoções passageiras, mas a partir de revelações eternas. Ele não reage ao barulho do mundo. Ele libera a vontade de Deus. Cada palavra sua deve se tornar intencional, afiada e carregada de presença. Até o seu silêncio passa a ser uma ferramenta de poder, pois nele reside o domínio próprio guiado pelo Espírito. O céu está sussurrando agora. Use sua boca com sabedoria. Suas palavras têm poder criativo. Cada promessa que Deus liberou sobre sua vida aguarda apenas a sua concordância aqui na terra. Quando a sua voz se alinha à vontade dele, a natureza espiritual e física entra em conformidade. Montanhas de problemas se movem, tempestades internas se acalmam e corações blindados se abrem. Isso não é um exagero poético, é a sua herança de sangue. Você nunca foi alguém comum, você foi esculpido para dar som ao que o céu deseja manifestar. Você é o eco da intenção divina, revestido de forma humana. Por isso, deixe essa verdade subir agora como um incenso no seu espírito. Reconheça o poder que flui através de você. E como um ato profético de fé, eu te convido a escrever. Eu profetizo luz. Não escreva por repetição, mas por revelação. Ao digitar essas palavras, você está ativando um código de autoridade, dizendo ao universo que você concorda com o governo de Deus sobre a sua história. Mas não para por aí. Este é o momento em que o céu coroa aquilo que ele mesmo começou em você. Aquela promessa que antes parecia um ponto distante no horizonte, finalmente se aproximou. O que era apenas uma semente de fé, regada com lágrimas, está ganhando forma concreta diante dos seus olhos. Você consegue sentir? A atmosfera ao seu redor vibra com o som do cumprimento. Cada estação de espera, cada oração sussurrada no escuro e cada noite de insônia foram degraus que te trouxeram até aqui. A hora da glória visível. Você está sendo coroado pela sua resiliência. Essa coroa não é feita de ouro perecível, mas de reconhecimento eterno. O céu está te marcando como alguém que suportou o processo, que acreditou sem ver provas e que se recusou a soltar a mão de Deus, mesmo quando o mundo inteiro gritava que tudo estava acabado. Aquele que te observou em silêncio durante as provas, agora dá um passo à frente com a recompensa nas mãos. Como está escrito na segunda carta a Timóteo, o Senhor, o justo juiz, preparou para você a coroa da justiça. Essa coroa é o selo da sua nova identidade. Ela anuncia que você fez a transição definitiva do teste para o testemunho. O céu já te chama de fiel, e em breve a terra ecoará esse mesmo nome. A bênção que você carregou escondida no secreto agora
se prepara para caminhar ao seu lado em plena luz do dia. É normal se sentir sobrecarregado quando o milagre começa a desabrochar. A mudança de esperar para receber exige um ajuste no coração. Parece surreal, quase frágil, mas entenda, isso não é sorte nem coincidência astrológica. É o cronograma divino cumprindo sua rota perfeita. Você não está ganhando algo estranho a você. Você está finalmente encontrando o que sempre foi seu por direito de herança. A colheita reconhece as mãos de quem plantou. Nesta nova estação, a humildade será o seu estabilizador. A coroa que você usa é reluzente, mas carrega uma responsabilidade imensa. Deus está te confiando influência, acesso e graça para alcançar outros. Os prêmios do céu nunca são para exibição de ego, eles são para o propósito. O que você recebe agora é o equipamento necessário para abençoar quem ainda está no vale. Olhe para trás por um instante. A jornada longa, o refino doloroso. Tudo faz sentido agora, não faz? Você não estava esperando sem rumo. Você estava sendo posicionado. Cada atraso cavou uma profundidade maior no seu caráter para que, quando este dia chegasse, você carregasse a bênção com sabedoria e não com soberba. O céu nunca coroa quem não está pronto para o peso da glória. Por isso, deixe a gratidão transbordar. Se esta mensagem te encontrou no exato momento em que seu milagre começa a florescer, receba isso como uma confirmação divina. E se o seu coração se sentiu tocado, curta, compartilhe e se inscreva. Não por números, mas porque cada ato de fé gera uma onda que alcança quem está prestes a desistir. Ao compartilhar a luz, você se torna um mensageiro da esperança que um dia te resgatou. Use sua coroa invisível hoje. Caminhe como alguém que foi escolhido e enviado. Continuando nossa jornada, perceba que a sua história está virando a página de forma definitiva. Você sente as folhas se movendo, não sente? A tinta do céu está reescrevendo a sua narrativa agora mesmo. Onde houve perda devastadora, haverá restauração completa. Onde houve vergonha pública, haverá honra dobrada. Onde você se curvou sob o peso da tristeza, você se levantará com a força de um exército. As mesas estão virando, e desta vez elas viram a seu favor. Você passou por tempos em que foi mal interpretado, ignorado e até ridicularizado. Você manteve a integridade quando a mentira teria sido o caminho mais curto. Você permaneceu fiel quando todos os outros bateram em retirada. O céu viu cada detalhe. E embora parecesse que os injustos prosperavam, enquanto sua paciência passava despercebida, a justiça divina estava apenas aguardando a hora marcada. E essa hora chegou. O mundo não entende como o céu mede o tempo. Relógios terrenos contam horas, mas o relógio de Deus conta a resistência. E a sua resistência, escolhido, atingiu a plenitude. Cada lágrima derramada, cada semente de bondade plantada no anonimato, cada vez que você escolheu o perdão em vez da vingança. Tudo isso está retornando para você, multiplicado. Como nos lembra Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não é um consolo poético para momentos difíceis. É uma lei espiritual gravada no tecido da criação. O que foi projetado para te destruir tornou-se a matéria-prima que o céu usou para construir a sua estrutura atual. A traição que te quebrou é a mesma história que agora te elevará. A ferida que você escondeu um dia brilhará como a prova de que a graça foi maior que o dano. Comece a olhar ao seu redor com olhos de fé e verá reversões divinas acontecendo. Situações que antes te causavam dor estão sendo redimidas para o seu propósito. Pessoas que te descartaram em breve testemunharão a sua ascensão. Os mesmos ambientes que te rejeitaram agora solicitarão a sua presença, não porque você buscou vingança, mas porque a justiça do céu restaura o equilíbrio natural das coisas. Mas cuidado, escolhido. Quando Deus vira as mesas, o orgulho não pode ter lugar nelas. A glória pertence apenas àquele que te resgatou. A verdadeira marca do escolhido é ser elevado e, ainda assim, permanecer de joelhos em gratidão. Esta estação de virada também traz uma cura profunda. Aquelas feridas antigas estão finalmente cicatrizando, não porque o tempo passou, mas porque a verdade ocupou o lugar da dor. Você entende agora que aqueles que te feriram nunca foram maiores que o seu destino. Eles foram apenas instrumentos rudes, usados para esculpir a joia que você se tornou. Além disso, é fundamental compreender que essa atmosfera de restauração
que agora te envolve não é um evento passageiro, mas o início de uma nova constante em sua caminhada. Mas não para por aí. Continuando nossa jornada de entendimento, você já parou para se perguntar por que certas portas permaneceram trancadas, apesar de toda a sua insistência e das suas orações mais fervorosas? Olhando agora para trás, com a visão purificada pelo tempo, você consegue perceber que aquele não do céu foi, na verdade, o seu maior livramento? Muitas vezes, batemos com desespero em entradas que nos conduziriam diretamente ao abismo, confundindo a tinta brilhante da maçaneta com a luz da providência. No entanto, o Criador, em sua infinita misericórdia, manteve o ferrolho passado. O silêncio que tanto te feriu era, na verdade, o som da preservação divina agindo em seu favor. Cada rejeição que você sofreu serviu como um trilho invisível, te manobrando para longe de armadilhas disfarçadas de bênçãos e te guiando para o único caminho que apenas os seus pés podem trilhar. Perdoe aqueles que te fecharam a face, não porque eles façam jus à sua benevolência, mas porque a sua alma merece a leveza de voar sem o peso das correntes da amargura. Como a liberdade poderia habitar um coração que ainda se nutre do veneno do ressentimento? Deixe ir. O que está acontecendo agora na sua história não é uma trama de vingança, mas um épico de redenção. Deus está reescrevendo os parágrafos que outros tentaram apagar, e Ele está fazendo isso à vista de todos, transformando a sua dor em um monumento público de fidelidade. Você está ingressando agora no tempo da recompensa divina. E entenda bem, não se trata apenas de receber de volta o que foi levado. Trata-se de um pagamento com juros celestiais. Aqueles anos que você julgou terem sido devorados pelas cinzas produzirão agora o dobro de frutos. Você recuperará uma alegria com frescor de novidade e uma confiança que emana um poder silencioso, mas inabalável. Você sente esse movimento no seu espírito? A estação do transbordamento finalmente chegou. O milagre que antes era apenas uma semente solitária e invisível sob a terra, agora se multiplicou de tal forma que as margens da sua vida já não conseguem conter o fluxo. O céu passou do suficiente para o mais do que o necessário. Você entrou em uma dimensão onde as bênçãos não chegam mais em gotas esporádicas, mas em rios caudalosos. Você pediu provisão, mas o céu está enviando o propósito junto com ela. Você buscou cura, mas Deus está entregando integridade total. Onde você esperava apenas uma porta aberta, Ele está projetando um corredor inteiro de novas oportunidades. Lembra-se da promessa de que uma medida boa, recalcada e sacudida, seria derramada em seu colo. Esse é o ritmo da generosidade divina que agora dita os seus dias. Você semeou em lágrimas, entre soluços e incertezas, e agora a colheita se manifesta em riso e celebração. Mas, escolhido, compreenda algo vital. Esse transbordamento não é apenas para o seu usufruto, é para a sua radiação. O milagre que você recebeu se torna o seu manto de autoridade. Você passou a ser o canal por onde as águas do céu alcançam terras secas. Você é agora um portador da luz, um testemunho vivo de que as promessas do alto não são metáforas poéticas, mas decretos precisos. Tudo o que parecia perdido está retornando, porém, em uma forma refinada, multiplicada e santificada. As relações que estão sendo reconstruídas agora possuem o alicerce da paz. As oportunidades que reaparecem não vão mais sugar as suas energias, mas sim fortalecer a sua estrutura. O céu abençoa aqueles em quem pode confiar. Como você pretende administrar essa abundância? Não se esconda em uma falsa humildade e não se perca no labirinto do orgulho. Caminhe como um gestor fiel do que é sagrado. O que você carrega hoje tem o poder de despertar a fé em corações que já desistiram de esperar. Você começará a notar os sinais dessa invasão de favor em todos os lugares, nas suas emoções, nos seus pensamentos e na atmosfera da sua casa. Onde a ansiedade governava com mão de ferro, a paz expandirá seus domínios. Portas se abrirão sem que você precise usar a força. A provisão te encontrará antes mesmo de você iniciar a busca. Isso não é sorte ou coincidência. É a consequência natural do alinhamento com o reino. E nesta fase, a gratidão deve ser o seu idioma nativo. Cada obrigado que você profere funciona como combustível para novos níveis de favor. Fale do que Deus tem feito com o espanto de quem ainda se maravilha com o extraordinário. Como um ato profético de concordância com essa nova estabilidade que se estabelece sobre você,
eu te convido a escrever o número 4044 nos comentários. Esse número simboliza a ordem angelical e o fundamento sólido onde o seu transbordamento repousa. Ao fazer isso, você declara que a sua bênção está estabelecida e que o seu milagre não será abalado por ventos contrários. Você está saindo da esfera do esforço humano para entrar na esfera da cooperação divina. O que começou como uma oração respondida agora se torna o seu legado para as próximas gerações. As comportas foram abertas e o vento do Espírito sopra com direção. Você sobreviveu, foi refinado e agora está sendo enviado. Onde quer que você vá, a glória te cercará e o mundo saberá que o seu brilho não vem de si mesmo, mas da fonte inesgotável que você aprendeu a hospedar. Mas não para por aí, pois o que o céu depositou sobre você agora é a marca visível de uma fidelidade que antes era invisível. Cada vez que você se recusou a desistir, cada segundo em que permaneceu firme, quando a rendição parecia o caminho mais fácil, a luz da glória se intensificou ao redor do seu nome. Você está atravessando a fronteira para um reino de glória que vai muito além de qualquer resistência. Aquilo que antes estava bloqueado, atrasado ou sofria oposição ferrenha, não tem mais forças para resistir ao peso do decreto divino que agora te acompanha. As barreiras espirituais que te mantinham como refém estão se dissolvendo sob o impacto dessa presença. Não se trata mais de uma batalha de resistência, mas sim de uma revelação de vitória plena. O Senhor trovejou no livro de Êxodo que não deveríamos ter medo, mas permanecer firmes para ver o livramento que ele traria. Essa palavra está mais viva do que nunca nesta hora da sua vida. Você permaneceu fiel, e agora o livramento é visível. Não é algo parcial ou temporário, é completo. O que antes se levantava contra você agora se curva diante do propósito que foi escrito sobre a sua existência. Isso não é apenas uma pequena conquista, é uma reversão divina. A glória não chega apenas como uma recompensa. Quando ela chega como revelação, ela mostra quem Deus tem sido durante todo o percurso. Você começa a enxergar que o que parecia caos era na verdade coordenação divina. O que parecia atraso era proteção. Cada momento de perda estava sendo tecido em um padrão magnífico de redenção. A sua história sempre foi conduzida pelo sagrado, mesmo quando você não conseguia ler as entrelinhas com clareza. Agora, a luz desse entendimento rompe as nuvens. Você olha ao redor e o que antes era estranho começa a fazer sentido. As pessoas que partiram, as estações que mudaram, as orações que tomaram novas formas, tudo foi o céu organizando o palco para este momento de revelação. A glória sempre sucede o refinamento. Ela não pode repousar sobre o despreparado. E você, escolhido, está pronto. A presença que agora te envolve carrega uma autoridade que não precisa de provas. Ela simplesmente é. Ela entra com você nos lugares e altera a atmosfera sem que uma única palavra precise ser dita. As pessoas sentirão paz quando você falar, convicção quando você orar e coragem quando você agir. Esse é o selo da glória. Ele transforma tudo o que toca. Mas receba essa verdade com humildade, pois a glória não é um adorno para o seu ego, mas uma demonstração do reino. É a assinatura de Deus dizendo ao mundo que você caminhou com ele. Você não está sendo elevado para se vangloriar, mas para representar o Criador onde quer que vá. A oposição que antes te perseguia chegou ao fim. A glória tem peso, e esse peso esmaga qualquer resistência remanescente. Toda interferência, toda dúvida interna e todo medo residual são sufocados sob esse impacto. Você não luta mais para ser notado, você simplesmente brilha. A mesma luz que te guiou pela escuridão agora emana de dentro de você. Viver além da resistência significa que você não mede mais o sucesso por portas abertas, porque agora você carrega a chave no seu interior. Você não pede mais sinais, porque caminha em constante confirmação. O ritmo do céu tornou-se o seu próprio batimento cardíaco. Sinta por um instante essa força tranquila no ar. É a segurança que vem quando o céu declara que está consumado. O que antes te assustava, agora te impulsiona. Escolhido, a aurora rompeu definitivamente. O que parecia uma espera interminável transformou-se em um descanso eterno, aquela paz profunda que nasce da plenitude. O céu chama este momento de o domingo eterno, um estado de ser onde o tempo não é mais uma corrida e a alma não se sente mais dividida. Você habita agora nessa quietude sagrada, o desfecho de uma completude divina. Este não é o fim de um relato.
É o início de um ritmo perpétuo. Cada batalha e cada fogo de refinamento te trouxeram a esta calmaria. Você não está mais lutando para se tornar alguém. Você simplesmente é. A identidade que o céu escreveu para você antes da fundação do tempo finalmente se alinhou com a vida que você respira. Você se tornou aquilo que a profecia antecipou. Como diz o livro de Filipenses, podemos estar confiantes de que aquele que começou a boa obra em nós a completará. Para você, essas palavras não são mais apenas uma esperança distante. Elas são o seu testemunho vivo. O milagre que parecia incerto agora é a sua realidade cotidiana. Você é, ao mesmo tempo, o vaso e a evidência da fidelidade de Deus. Olhe ao seu redor com os olhos do céu. Veja as impressões digitais divinas em cada capítulo, inclusive nos mais dolorosos. Tudo foi fio de uma tapeçaria sagrada. O que parecia aleatório agora soa como poesia. No domingo eterno, você não persegue o próximo rompimento. Você vive em comunhão ininterrupta com a fonte de tudo. O descanso não é ociosidade, é confiança absoluta. Você não luta contra a maré, você flui com ela, sabendo que a graça é constante e o propósito é inabalável. Cada passo agora é adoração, cada suspiro, um hino de louvor. Você aprendeu que a alegria não vem do que você segura nas mãos, mas de quem segura a sua vida. Essa paz não vai desaparecer. Ela vai se aprofundar com o passar dos dias. Mesmo quando novos desafios surgirem, e eles virão, eles não terão o mesmo poder sobre você. As tempestades podem se formar, mas não podem te afogar, porque o seu fundamento mudou do medo para a fé inabalável. Você está ancorado na eternidade. O céu sorri para você, não pela sua perfeição, mas pela sua perseverança heróica. Você ficou, você acreditou, você permitiu que a graça terminasse o trabalho. Por isso, você agora permanece radiante, tornando-se uma bênção viva que tocará vidas que você talvez nunca conheça, criando ondas de impacto que a própria eternidade lembrará. Respire fundo nesta calma sagrada. Este é o seu verdadeiro galardão, uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. Você entrou no dia que não termina, onde cada manhã é santa e cada noite é segura. Antes que esta mensagem se dissolva no silêncio, permita que a gratidão preencha o espaço ao seu redor. Você percorreu todo o caminho, do despertar à glória, e o céu foi testemunha de cada lágrima. Você não é apenas alguém que ouve estas palavras. Você é o cumprimento delas. Este relato não termina aqui. Ele continua através de você. Cada vez que você demonstra bondade, cada vez que perdoa ou leva luz a um lugar escuro, você estende esta mensagem ao mundo. Você é o eco vivo do que o céu pronunciou. Se este encontro tocou o seu espírito e te lembrou de que você é visto e profundamente amado, deixe que essa gratidão se transforme em ação. Curta, compartilhe e inscreva-se, não como um hábito mecânico, mas como um ato de adoração e serviço. Cada clique é uma onda de luz que se espalha. Cada compartilhamento é um ato de fé que diz: alguém mais precisa ouvir isso hoje. Permita que esta mensagem viaje para além do que você imagina, alcançando aqueles que ainda estão no silêncio da espera. Tire um momento agora para comentar abaixo qual parte desta jornada mais tocou o seu coração. O seu testemunho pode ser a palavra que faltava para levantar outra alma caída. A verdade se multiplica quando é compartilhada. Fique conectado a este fluxo de revelação. O céu continua falando, continua agindo e continua escrevendo a história através de você. Caminhe sempre nessa luz, pois o domingo eterno chegou para ficar.